37. Salmo 37, versos 3 ao 5. Salmo 37, versos 3 até o verso de número 5. Essa noite nós também nos reunimos para falar com Deus. No momento oportuno faremos isso de forma individual, e este salmo ele nos coloca exatamente nesta condição. Ao falarmos com o Senhor, nós devemos apresentar a Ele debaixo desta promessa, desta confiança, desta certeza da palavra bíblica. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meus queridos, vamos entoar o hino de número 3. A igreja em adoração. Entoemos para o louvor do nosso Deus e a glória do nosso Deus este hino de número 3. A igreja em adoração. Logo após entoarmos este hino, nós vamos proceder com o estudo bíblico doutrinário para a primeira parte deste culto. Hino de número 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livre, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos. Amém. Deus seja louvado. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias para a sequência da exposição que nós temos realmente caminhado na carta de 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, no capítulo de número 3, dos versos de
versos de 1 a 7, mas nós vamos tomar como base hoje apenas o verso 1. Nós vamos começar a estudar as qualificações dos bispos e dos diáconos. Entendam bispos aqui como pastores e presbíteros. As qualificações dos bispos e dos diáconos, as credenciais bíblicas, né? Vamos proceder até o verso 7, na verdade até o final, até o verso 13, mas hoje nós vamos nos deter apenas no verso 1. Bom, vamos proceder toda a leitura, os versos de 1 a 13, mas nos detendo na noite de hoje, então somente ao verso de número 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira, deseja ao episcopado, excelente obra almeja. Necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, a igreja, ela não é feita de madeira, nem de telhas, nem de tijolos e nem de cimentos. Com esses elementos se constrói um edifício, mas não a igreja. O povo de Deus é a igreja. Por isso, irmãos, é lógico que a liderança da igreja, ela tem que ser excelente. É algo muito natural esperar que os liderados tenham de fato, irmãos, ou sejam liderados por uma liderança sólida, eficaz e disposta. Isso é algo natural. Todo liderado espera dispor de bons líderes. E quando a liderança ela negligencia esse papel ou seu papel na igreja, esta se torna, irmãos, um caminhão desgovernado, porque atropela todo mundo.
A liderança na igreja, irmãos, não é uma invenção dos primeiros cristãos. Desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento, já havia a figura da liderança instituída por Deus. Já havia. Moisés, por exemplo, foi um grande líder. Josué, sucessor de Moisés, também foi um grande líder. Davi foi um grande líder, entre outros que a gente poderia listar aqui. Portanto, irmãos, é Deus quem vocaciona homens para o seu serviço. Então é Deus quem chama um grupo de homens, levanta, vocaciona e chama para liderar a igreja dele mesmo. Antes de qualquer coisa, e antes mesmo de entrar nas características aqui do texto bíblico, nós precisamos compreender, irmãos, que o sistema de governo da igreja presbiteriana é um sistema de governo regido por um colegiado de presbíteros. Esses presbíteros, eles são eleitos em assembleia, e estes, guiados por Deus e pela palavra de Deus, eles irão cuidar das questões administrativas da igreja, tanto no campo espiritual, quanto no aspecto do gerenciamento administrativo da igreja. Para tanto, a igreja ela é convocada para a assembleia ordinária em local e horários definidos, e no prazo de pelo menos 3 meses antes para isso, a igreja ela é orientada, ela é realmente instruída para este momento, até mesmo durante a indicação dos nomes que certamente a igreja leva ao conhecimento do conselho. Mas é dada a toda a congregação a liberdade de indicar nomes de homens, os quais a igreja percebe que estes podem ocupar as respectivas funções de presbíteros ou diácono da igreja. Mas antes da indicação, como disse, a igreja ela precisa e ela é de fato instruída, doutrinada, para que a igreja realmente possa escolher com sabedoria, com prudência, com sensatez, com equilíbrio, e que essa escolha seja realmente norteada pela iluminação do Espírito Santo, mas debaixo das instruções daquilo que a Escritura realmente prescreve e daquilo que realmente são com bases constitucionais também, Constituição da nossa igreja, a fim de que a igreja realmente possa indicar nomes de forma correta, assertiva. E por que eu digo isso, irmãos? Por que é importante dizer isso? Ao estudarmos este assunto, ou chegarmos aqui neste assunto, e que Paulo realmente destaca aqui. Às vezes, irmãos, infelizmente, nós temos visto determinadas igrejas, muitas pessoas indicando alguém e até mesmo votando em alguém por grau de parentesco, porque é da família, porque é marido, porque é o pai, porque é amigo chegado, porque é amigo de infância. Eu não estou dizendo com isso que essas pessoas não sejam qualificadas, não é isso, mas o critério motivacional, irmãos, espiritual e bíblico, muitas vezes passa longe disso, bem longe disso, e não são poucas as vezes em que se deixa de lado, irmãos, e tem se deixado de lado as qualificações bíblicas. E por que isso é importante, irmãos? Porque se nós não olharmos, não atentarmos e não levarmos a sério, exatamente, irmãos, essas orientações e qualificações bíblicas, isso traz um enorme prejuízo para a igreja. E é preciso que se pense bem com respeito a isso, porque nós não estamos aqui colocando homens numa espécie de corporativismo familiar ou de outras afeições. É por isso que a igreja precisa ser instruída a respeito das qualificações exigidas para os respectivos cargos. Por isso que o apóstolo Paulo deixou aqui para nós, irmãos, para a igreja, essas instruções específicas.
Paulo, ele chega para Timóteo e ele diz para Timóteo: olha, Timóteo, promovam eleição nas igrejas, mas as qualificações terão que ser estas e estas. Não pode fugir realmente deste critério. Meus irmãos, quando os membros da igreja estão devidamente preparados, estão devidamente instruídos e envolvidos no processo, a consequência é lógica. Homens realmente preparados serão escolhidos. Mas quando a igreja ela não está realmente devidamente preparada e envolvida, homens desqualificados e não preparados serão escolhidos, serão investidos e estarão envolvidos no cuidado da igreja e não vão dar conta, porque não tem o perfil, porque não tem a vocação. A experiência mostra, irmãos, que é fácil eleger alguém, difícil é tirar do cargo. Se a pessoa não der certo, aí é muito complicado, irmãos. E infelizmente a nossa IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, está cheia de casos dessa natureza, repleto mesmo. Então, irmãos, é melhor e é necessário acertar na entrada, para que a gente não sofra consequências, porque depois, se não der certo, irmãos, para tirar, é confuso, se torna realmente um processo muito difícil, doloroso. É também fornecido à igreja, como os irmãos sabem, certamente já foram instruídos aqui, a quantidade de candidatos que concorreram a vagas conforme a necessidade da igreja. Nesse período a igreja é instruída biblicamente, constitucionalmente, estabelece critérios bíblicos constitucionais, e para que a escolha realmente seja feita de maneira correta, regida pela palavra e pela Constituição da igreja. Ainda é necessário, como fonte histórica, irmãos, informar e afirmar que o Novo Testamento ele é bem enfático em afirmar para nós, em credenciar para nós que somente homens cristãos moralmente qualificados é que podem ser presbíteros e diáconos. Homens cristãos moralmente qualificados. E essas qualificações estão objetivamente descritas em várias listas, e que nós vamos nos próximos encontros de estudo passar a examinar de maneira muito minuciosa. Há muitos sistemas de governos nas igrejas evangélicas. Por exemplo, nós temos o sistema congregacional. No sistema congregacional, irmãos, muitos membros reunidos ali tomam decisões com respeito à doutrina da igreja, com respeito à disciplina da igreja. Por exemplo, os nossos irmãos da Igreja Batista é uma igreja congregacional, Lá, tudo que tem que ser resolvido em questão de doutrina e disciplina é decidido em assembleia. Eles se reúnem, os membros, convocam a assembleia, reúnem os membros e lá eles tomam as decisões reunidos. Existe também o sistema episcopal. Episcopal vem de episcopo, que no grego significa bispo, ou seja, aquele que olha de cima. Na igreja episcopal, irmãos, o bispo é que toma as decisões sozinho, de forma arbitrária, de forma isolada. Por exemplo, na igreja católica, o sistema é episcopal. Existe um bispo naquela região, é ele, e ele coloca, ele que coloca o sacerdote, ele que remove, quem tira o sacerdote. Há muitas igrejas evangélicas por aí que são igrejas episcopais. É claro que existe por aí um sistema novo, que são as igrejas apostólicas, onde o apóstolo da igreja é quem manda e desmanda, é o Papa, por assim dizer, naquela igreja local. Mas basicamente nós temos o sistema congregacional, quem decide é a Assembleia, e nós temos também o sistema episcopal, onde quem decide é exatamente o bispo, praticamente de forma arbitrária, praticamente sozinho.
Por fim, irmãos, ao sistema presbiterial, que é exatamente o nosso sistema, cujo corpo de presbíteros eleitos pela igreja, e são eleitos pela igreja, eles são representados para que tomem as decisões da igreja. Tá? Esse é o sistema, esse é o nosso sistema, esse é o sistema presbiteriano. É por isso que nós chamamos de presbiterianos, tá? Porque é exatamente dentro desse sistema, o sistema presbiterial. Então nós temos realmente esses tipos. Se atentamente analisarmos as Escrituras, nós vamos perceber que o modelo adotado no Novo Testamento é conciliar, ou seja, os presbíteros que realmente regem as igrejas. Não é a congregação, não é o bispo, mas é um ajuntamento de presbíteros que nós chamamos de concílio, os concílios. É por isso que nós temos os presbitérios. Tá? No aspecto de uma igreja local é chamado de conselho. Eles se reúnem para tomar as decisões, né, sobre o governo da igreja. Por isso é um regime conciliar. Não se pode tomar decisões de forma arbitrária, né, ou apenas um membro do conselho. Não. Todos ali se reúnem, né, debaixo da orientação do Espírito Santo, e tomam decisões por meio de votos. Por vezes o voto de um é vencido, e nós entendemos que realmente o voto da maioria é a vontade de Deus, como de fato o é. Tá bom? Então nós temos os concílios na igreja, né? O conselho, presbitério, sínodo e supremo concílio. Eu não vou me deter aqui muito nessa questão do sistema de governo da igreja, mas eu peço que você abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. Quero destacar apenas esse texto para mostrar esse fundamento bíblico. Isso que eu estou tentando colocar para os irmãos. Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo mesmo. Testamento. Olha só o que Paulo diz: por esta causa eu te deixei em Creta. Creta é uma ilha, né? Para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. E olha o que ele diz: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Olha a seriedade. Porque é indispensável que o bispo, aqui é a mesma tradução para pastores e presbíteros, que ele seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Portanto, irmãos, existem credenciais. Essas credenciais, elas precisam ser observadas, essas credenciais, elas precisam ser consideradas, e essas credenciais, elas precisam ser vistas no candidato. Essas credenciais, elas precisam ser evidenciadas na pessoa. Se não existe, irmãos, nós não podemos colocar para liderar a igreja homens desqualificados. Isso aqui não é uma instituição secular, irmãos. Isso aqui é a casa de Deus. Ele vai cuidar de vidas. Então, essas qualificações, elas precisam ser consideradas. Vamos lá, um exemplo.
Vamos aqui abrir um processo para a eleição de presbíteros e diáconos. Estamos precisando de 2 diáconos, estamos precisando de mais 3 presbíteros. Temos aí a indicação, né? Temos 3 nomes, né? Tanto para diáconos quanto para presbíteros. A igreja não é obrigada a votar em todos. Se você perceber que nenhum deles tem essas credenciais bíblicas, você não é obrigado a votar em nenhum. Em nenhum. E você é responsável diante de Deus por quem você está colocando. Porque quem coloca é a igreja. Então, quando se deflagrar um processo aqui para diáconos e presbíteros, olhe para essas credenciais aqui e veja se esses homens realmente revelam e refletem, evidenciam essas credenciais. Nos próximos encontros nós vamos estudar cada uma delas minuciosamente. Então, irmãos, não é qualquer pessoa, não é qualquer homem. Vale ainda destacar, os irmãos sabem, que nós não temos ordenação na Igreja Presbiteriana do Brasil. Por que eu digo Igreja Presbiteriana do Brasil? Porque a Igreja Presbiteriana Independente tem. Mas na Igreja Presbiteriana do Brasil nós não temos ordenação feminina. Por quê? Porque Paulo e toda a Bíblia manda eleger homens e nunca mulheres. Nunca. Pastor, a mulher é inferior ao homem, pastor? De maneira nenhuma. A mulher tem a mesma capacidade e às vezes até mais. Mas o ponto é que Deus deu funções, como nós vimos na lição passada, Deus deu funções diferentes, tanto para o homem quanto para a mulher. Deus chamou o homem para liderar e a mulher para ser submissa. E liderar tanto no lar quanto na igreja. Mas Deus chamou a mulher para ser auxiliadora. E aí nós vimos, né, na lição passada, que quando Deus criou Eva, Deus ele realmente falou exatamente isso, né? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea, uma auxiliadora. Então o papel da mulher no reino é para ser uma auxiliadora idônea, trabalhar, ajudar, orar. E irmãos, olha, convenhamos, tem determinadas igrejas que as mulheres trabalham mais que os homens, né? Trabalham mais que os homens, para vergonha dos homens e para reprovação mesmo. Então, hoje em dia, infelizmente, nós temos aí o avanço do feminismo, né? Não, porque a mulher é igual ao homem, a mulher é empoderada. Isso é uma visão feminista, né? A visão bíblica é que o homem foi chamado para ser o líder na sua casa e na igreja, e a mulher foi chamada para ser uma auxiliadora em casa e na igreja. Isso não é machismo, isso é um parâmetro escriturístico, bíblico. E nós cremos, irmãos, e sabemos que a Bíblia ela é inerrante e é válida para todas as épocas. E se nós vemos a Escritura por meio do apóstolo Paulo, essa ordem, preceito, é válido ontem, hoje e será por todas as gerações. Todas as gerações. Pois bem, meus irmãos, antes mesmo de tratar das qualificações que se exige da liderança bíblica, nós veremos no próximo encontro, nos próximos, eu preciso que você note aquilo que Paulo diz aqui no início dessa passagem de 1 Timóteo, no capítulo 3. Vamos observar o verso primeiro, então. Ele inicia dizendo o seguinte: fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Essa é uma expressão típica das epístolas pastorais.
E não diferentemente das demais, irmãos, essa epístola aqui, de 1 Timóteo, é a palavra de Deus. E ela é a palavra fiel. Por isso é que ele começa exatamente destacando isso. Fiel é a palavra. Ela é uma palavra fiel na apresentação de Jesus Cristo. Ela é uma palavra fiel na apresentação da salvação em Jesus e da vida eterna em Jesus e também no corpo. Ela é a palavra que vai nos ensinar, irmãos, como governar a igreja de Jesus Cristo. Por isso ele começa dizendo: fiel é a palavra. E essa informação aqui é muito importante, porque ele está nos mostrando que esta palavra, ela é verdadeira e ela é que vai reger exatamente, irmãos, o modo como a igreja deve ser governada. Paulo então começa mostrando, irmãos, que o processo de se tornar oficial na igreja começa exatamente com o desejo. Por isso que ele diz, ele começa aqui com esse termo, aspiração, desejo, deve ser um desejo nobre, não a busca por títulos, não a busca por status, por grandeza, por interesses de ganho pessoal, de interesse pessoal, mas em se doar completamente pela igreja, no cuidado das ovelhas do rebanho de Jesus Cristo. Por isso ele começa dizendo aqui o seguinte, fiel é a palavra, se alguém aspira, deseja, ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado é a mesma palavra para presbítero, tá? É a mesma palavra para pastor também, são termos intercambiáveis. Ou seja, se alguém deseja ser presbítero, excelente obra almeja. Se alguém deseja ser pastor, excelente obra almeja. Porque a palavra episcopal aqui no texto é a mesma para presbítero que é a mesma para pastor. E é uma palavra que significa, irmãos, aqueles que exercem a função ou supervisão do rebanho, o cuidado com o rebanho de Deus. Então, irmãos, desejar servir a Deus nessa função, o desejo em si, ele não é pecado. Na verdade, é a primeira marca. Porque você não vai forçar a pessoa. Ela tem que desejar isso. Ela tem que mostrar o desejo. Desejar servir a Deus nessa função não é pecado. Mas é necessário, irmãos, que haja uma função nobre, um desejo correto para essa finalidade e para esse projeto. Meus irmãos, o episcopado, irmãos, ele não é uma plataforma de privilégios. Engana-se quem pensa assim. O episcopado, irmãos, é um campo de trabalho árduo, duro, difícil, pesaroso. É dedicação da vida, do tempo, dos talentos, dos dons que Deus deu realmente a si e ao seu povo. É dedicar tempo, entrega para orar, cuidar do rebanho, visitando, estudando a palavra, se preparando, ensinando, cuidando, aconselhando, supervisionando as necessidades administrativas da igreja, irmãos, se envolver, se doar, se colocar à disposição e muitas outras coisas. Fiel é a palavra. Se alguém aqui sonha em ser um presbítero, um pastor ou um diácono, excelente obra almeja. E note que ele não está afirmando excelente cargo almeja. Ele está dizendo excelente obra.
excelente serviço, excelente ministério. É isso que Deus quer ver no coração da liderança da igreja. O desejo por servir a igreja. Aqueles que são servidos por esses homens, irmãos, recebem muitos benefícios. A tarefa ou o trabalho requer energia, requer entrega, requer dedicação. Não é um mero status a ser usufruído. Longe disso, irmãos. Quem entra com essa motivação está entrando da maneira errada. Então, a primeira qualificação de um presbítero, de um pastor, de um diácono, é o desejo de servir a Deus nessa função. Ele precisa ter esse desejo dentro dele. É o que nós denominamos e entendemos de chamado interno, né? Ele sente que Deus o quer nesse ministério. A Constituição da nossa igreja, ela orienta, irmãos, de que ninguém, absolutamente ninguém, deve ser forçado ou deve ser constrangido a fazer aquilo que não deseja, a fazer aquilo que não é apto. Permita-me dar um exemplo. Tinha uma ovelha no Acre, em que a igreja toda via: rapaz, esse camarada vai ser um excelente diácono, excelente mesmo. Foi indicado, foi chamado para o conselho, e o próprio conselho foi unânime em dizer: meu irmão, você vai concorrer, ninguém vê em você realmente nada que abone. E ele foi muito franco, ele disse: eu agradeço a indicação dos irmãos, agradeço as palavras direcionadas a mim, agradeço também o voto de confiança do conselho, mas eu não me vejo na liderança da igreja. Eu me vejo trabalhando na área da música. No dia que Deus realmente colocar esse desejo no meu coração, realmente eu vou aceitar, mas hoje eu não me vejo. Eu achei aquilo louvável e muito verdadeiro da parte desse irmão. Ele continua hoje servindo na igreja, na área da música, e o faz muito bem. Muito bem. Irmãos, nós não podemos colocar as pessoas por constrangimento e nem forçar nelas que assumam cargos na igreja, especialmente os cargos de liderança do governo da igreja. Não se pode fazer isso, irmãos. Então a pessoa, ela deve ter essa espécie de chamado interno, sente que Deus o quer nesse ministério. Porém, esse chamado interno, ele tem que ser corroborado ou confirmado pelo chamado externo da igreja. É por isso que há a eleição, porque há o chamado interno, mas o chamado externo é realmente corroborado pela igreja por meio da eleição. A igreja elege. Não existe, irmãos, e nunca existirá uma autoproclamação aqui. Eu resolvo ser presbítero, ou eu resolvo ser diácono, eu resolvo ser pastor, eu resolvo que fulano deve ser escolhido. Não, irmãos. A pessoa tem que olhar para dentro de si, ela tem que perceber o desejo de Deus, dele em servir o povo de Deus, cuidar do povo de Deus por meio desse ofício. E a igreja também precisa ver isso em você. A igreja, pela orientação e iluminação do Espírito Santo, ela precisa realmente ver isso em você, e a igreja vai escolher você, segundo a vontade de Deus. Você expressa o desejo e a igreja diz: ele tem o desejo e as qualificações do cargo desejado. Nós percebemos que de fato ele tem essas credenciais, essas qualificações. Portanto, irmãos, o chamado interno tem que ser validado pelo chamado externo. É um desejo que o próprio Espírito Santo concedeu ao coração do vocacionado. Eu concordo com as palavras do autor de um livro, eu até anotei aqui. Ele disse o seguinte: em última análise,
um homem se torna pastor, presbítero ou diácono, porque o Espírito Santo desperta nele um grande amor pelas pessoas. Irmãos, um pastor, um presbítero e um diácono que não se relaciona bem com as pessoas, dá não. Que não ama as pessoas, que não se importa com elas, que não se doa, dá não. Um grande amor pelas pessoas, desejo de se sacrificar por elas, pastorear, servir, se abnegar, renunciar a interesses pessoais pelo bem do rebanho. Ele diz ainda que sem um profundo desejo e vontade por isso, olha o que ele diz: homem nenhum pode ou deve ser oficial na igreja, seja este pastor, presbítero ou diácono. Em outras palavras, irmãos, se homens não são impulsionados pelo desejo de Deus, inclinados também, irmãos, motivados pela palavra do Senhor, sem esse desejo, sem esse interesse, irmãos, esses homens devem ser honestos de dizer exatamente o seguinte: eu não estou apto para exercer realmente o cargo de um oficial da igreja. Sinceridade consigo mesmo, sinceridade com a igreja e honesto com Deus, que vê tudo, conhece o coração de cada um. Pode até ter as qualificações bíblicas, irmãos, mas se não há esse desejo, se não há esse interesse, dificilmente irá funcionar e exercer com alegria, com prazer e com dedicação. Pelo contrário, essa pessoa vai encarar o ministério com peso. Com peso. Achar pesado demais, vai estar o tempo todo murmurando, reclamando, se queixando e até mesmo se omitindo das responsabilidades que o ofício e o cargo exige. Por isso que Paulo aponta aqui para nós, irmãos, que essas funções só devem ser exercidas por homens verdadeiramente vocacionados por Deus e que tenha realmente o claro convencimento, a clara motivação com o bem de contribuir com a igreja, e jamais motivados, movidos pelos atrativos realmente do poder, para se estar em evidência ou com posição de destaque. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Por que ele diz excelente obra almeja? Excelente obra almeja, irmãos, exatamente pelo fato de que essa pessoa, ela vai fazer o que Jesus fez. Ela vai, por assim dizer, continuar a obra de Jesus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira, deseja o episcopado, excelente obra almeja. Essa pessoa, ela será honrada neste mundo e ela será galardoada nos céus, na glória. É uma excelente obra. Excelente obra. Certa vez, para a gente finalizar aqui, já vai dar 8 horas. Certa vez, irmãos, eu vi na página da rede social de um oficial da igreja que ele fez questão de destacar as suas descrições pessoais de que ele é um diácono da nossa igreja. É um homem muito bem sucedido na área profissional, na área acadêmica, mas ele fez questão de destacar: eu sou diácono da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu achei isso muito belo. Irmãos, quem é diácono, quem é presbítero, quem é pastor, deve se orgulhar disso. Eu orgulho disso, pois isso é a representação do exercício de uma obra
E não é de qualquer obra, mas é de uma obra excelente aos olhos de Deus. Fiel é a palavra. Quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Portanto, irmãos, em primeiro lugar, Paulo deixa claro que no processo daquilo que a função exige, antes de Paulo trazer as qualificações, das quais nós vamos ver todas elas na próxima semana, se assim Deus permitir, mas antes de Paulo trazer aqui para nós as qualificações, ele fala daquilo que é necessário: que o homem aspire, deseje ao episcopado. Não faça isso de forma forçada, mas assuma isso motivado por um desejo, inclinado pela pessoa do Espírito Santo de Deus, e realmente motivado por aquilo que a igreja também responder a este desejo, chamado interno, corroborado pelo chamado externo. Partindo desse pressuposto, irmãos, a igreja terá homens realmente aptos, vocacionados, e a igreja caminhará saudável para a glória de Deus, porque ela colocará homens que de fato amam a Deus, amam o rebanho, e que realmente são vocacionados para os ofícios. Nosso profundo desejo é que o nosso Deus confirme dia após dia aqueles que já estão assumindo esses cargos aqui na igreja, e que Deus levante cada vez mais homens para que de fato possam ser chamados e vocacionados por Deus para assumir esses cargos que sempre a igreja do Senhor ela vai necessitar. Eu disse aos irmãos que, para finalizar mesmo, que num processo de escolha, de votação, você não é obrigado a votar em nenhum, se você achar que não existe homens aptos. Contudo, eu preciso lhe dizer uma coisa: se a gente não encontrar na igreja homens aptos, tem coisa errada. Porque aqui nós precisamos realmente encontrar homens e mulheres crentes no Senhor Jesus, a começar neste que vos fala. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude a cada dia para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Meus amados irmãos, nesse instante nós vamos partir para o momento em que iremos falar com o nosso Deus, meio de graça, que é a oração. Lemos um texto inicial na palavra de Deus, Salmo 37.